dia, irmãos. Bom dia. Como foi a sua semana? Minha semana foi bem diferente. Tenho acostumado nessas minhas andanças, né? Deus tem sempre permitido eu ter a oportunidade de ministrar de alguém, de algum estranho, de alguma pessoa que eu conheça, que eu conhecesse recentemente. Mas nessa semana Deus me fez algo diferente, Deus me fez ser ministrado, né? Foi algo muito importante para mim. E quero propor algo diferente. Acho que a Letícia vai ter que trabalhar comigo. Queria que as crianças, se vocês quiserem conversar, fica à vontade. Estou falando isso porque, assim, eu particularmente não tenho dificuldade enquanto eu estou falando de alguém está falando. Não é por isso. Eu digo isso porque uma das coisas que eu fui ministrar nessa semana foi algo que eu percebi que ele estava fazendo de errado. A Alice, minha filha, todos conhecem, ela ama vir no culto. Mas eu desafio você a pensar por que ela ama vir no culto. Para encontrar seus irmãos. E você vai perceber que na Bíblia, todo o esforço de Jesus foi que seus irmãos tivessem o empenho, o esforço de fazer o quê? De quê, meus irmãos? De aprender teologia, de aprender grego, aramaico. Tudo isso é instrumento, isso é bom, mas qual é o objetivo final? Seus irmãos sentassem numa mesa, bater um papo e falar sobre o Pai, ué. Então, se as crianças quiserem, né? Aí eu estou lembrando disso que uma não, as 49 vezes esse ano, nós viemos aqui no culto do Pedro. Pedro é o cara que mais sofre com isso, né, filho? Aí acaba o culto, o que ela disse que é, Pedro? Para casa, outro lugar para casa. É porque na hora que acaba o culto, nós fizemos ela ficar em silêncio o tempo inteiro, foi? Aí na hora que acaba o culto, o que ele quer? Conversar com as suas irmãs. Aí o que ele, o Thiago, faz? Vamos embora, que nós estamos cansados, que amanhã é dia de trabalhar. Aí a gente pensa assim, não, eu vou tentar até o final. Aí no final fala, pai, então vai lá para casa. Aí quem cansa fala? Então vai. Que ela está cansada, que amanhã é segunda, e é o dia de trabalhar. Sabe que eu tenho ficado preocupado, irmãos? Eu acho que, eu não sei se nós entendemos tudo, mas nós entendemos parte. Porque Jesus fez um esforço assim, eu vou mostrar para os irmãos essa parte da minha leitura hoje. O esforço de Jesus para fazer com que nós nos reconhecêssemos, olhássemos uns para os outros e víssemos que o irmão que tem um pai em comum. Amém? Então, diante disso eu achei que hoje ia pensar na linha, que eu escrevi aqui, mas está tudo certo. Vamos criar crianças maduras também. Amém? Amém. Se quiser, Ontem, não, já está aqui, meu irmão, não tem jeito. Em paz. Em paz. Eu estou em paz. Ontem, eu tive um devocional com a Alice. Eu vou até pedir licença para a Alice, para você falar dela de novo. E nesse devocional, ela olhou para mim e falou assim, pai, eu tenho medo de te contar. E eu falei, filha, mas por que você está comigo? Não, essas coisas eu conto para minha mãe. E naquela hora, eu fiquei assim, não sei vocês, irmão, mas eu fiquei extremamente preocupado. Não por causa dela, mas por causa de mim. E aí eu lembro que na minha conversa com ela, eu falei, filha, eu vou ler um versículo para você. Me acompanhe comigo na leitura, o mesmo versículo que eu li com a Alice. Por gentileza, irmão. 1 de João 4:18. Creio que é um texto conhecido pelos irmãos, mas eu quero ler ele dentro desse contexto do que aconteceu comigo. Aqui encontrado, 1 João 4:18.
1 de João está entre Gênesis e Apocalipse, você vai achar rapidinho. Ah, mas é uma maneira de achar assim, né? Né, Renato? Entre Gênesis e Apocalipse. Bem, bom, está escrito assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Olha, o medo produz o quê? Tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. E aí, irmãos, quando eu, nessa minha conversa com a Alice, eu lembro que a Alice estava tentando me contar algo. E esse algo que ela estava tentando me contar, talvez foi algo que ela sentiu no coração que era errado. E aí eu lembro que nessa tentativa, ela preferiu não me contar para contar com a mãe dela. Está errado? Eu acho que está. Sabe por que está errado? O que a Alice viu em mim? André, tenta perceber. O que a Alice viu em mim nessa noite? Então sabe o que aconteceu aqui? Nossa relação não foi aperfeiçoada. A nossa relação, e assim, eu vou meio que adiantar o que eu vou falar aqui. Nossa relação é que a Alice conseguiu só ver um Deus. Ela não conseguiu enxergar em o que, pessoal? Um pai. Você entende isso? Porque eu ainda estava explicando para ela que, filha, tem uma enorme diferença entre você pedir perdão e confessar o pecado. Já pararam para pensar nisso? Sabe por que você pede perdão para o irmão? Eu aprendi isso. Sabe por que você pede perdão, Renato, para o irmão? O perdão hoje é uma maneira manipulativa de falar para o outro como ele quer ser tratado. Faz sentido? Faz? Ô, dona Ana, me perdoa, tá? Aí eu estou dizendo, pelo amor de Deus, não me puna. Agora é diferente quando você confessa o pecado. Sabe por quê? Quando você confessa o pecado é diferente? Porque quando você confessa o pecado, você está disposto ao quê? Ao constrangimento. E aí, o constrangimento não é a forma que você quer ser tratado, é a forma que você precisa ser tratado. E aí eu estava na conversa com a Alice e falei, filha, não tem condição. Eu tenho falhado com vocês o tempo todo. Mas você sabe que nessa conversa com a Alice, eu particularmente cheguei à conclusão que esse não era só o erro do Tiago. Esse tem sido o erro da igreja. Que nós estamos apresentando. O que o mundo, quando olha para nós, está vendo? Irmãos, o maior tormento na vida de um homem e de uma mulher é o tormento provocado pela religião. Você tem alguma dúvida disso? Você tem ou não? Essa semana eu ouvi de um irmão que abriu os meus olhos. Eu não tinha visto isso. E olha que eu, pela oportunidade que Deus me dá de viajar a trabalho, eu tenho tido o privilégio de ver o que estão fazendo com a igreja pela qual Jesus Cristo morreu. E o que eles estão fazendo tem estado cada vez mais bizarro. E ele me contou uma lá e falou, irmão, é simples. Eu fui na igreja agora. E lá nessa igreja, o pastor tinha uma prática, uma teoria lá, uma teologia que ele criou, de patriarcado, que toda menina, ao completar 16 anos, tem que ter intimidade com ele, na igreja. E eu falei, e os pais? Os pais estão lá aplaudindo, porque acreditaram nisso. E sabe por que eles acreditaram nisso, dona Elza?
Porque eles têm medo de ir para o inferno. Eles têm medo de ir para o inferno. E porque eles têm medo de ir para o inferno, eles é capaz de sujeitar a sua filha em sacrifício ao pastor. Aí quando ele estava explicando isso, eu já estava imaginando o que, Guilherme? Sabe qual foi o filme que passou na minha cabeça? Eu e ele enviando a lista para fazer faculdade lá no João das Couves, lá não sei de onde. E a Alice procurando uma igreja para congregar. Só que ela acaba olhando naquele desse pastor. Na hora eu entrei em pânico. Falei, Jesus. Aí, Paulo, perguntei para esse pastor: pastor, qual é a solução? Tem solução para isso? Sabe o que para mim? Tem. É você garantir. É você garantir que você vai conseguir ter um amigo em qualquer cidade desse Brasil, mas um amigo mesmo. Você não ter dúvida. Você enviar sua filha, você está enviando lá para um amigo. Porque ele estava dizendo que a igreja que nós estamos vivendo hoje, a igreja que nós estamos vivendo hoje, ela não tem nada a ver com a igreja que Jesus morreu. Então você imagina, Guilherme, como é que vai ser a igreja dos nossos filhos. Você entende isso? Homens como Paulo. Paulo aqui mesmo, você está vindo aqui. Eu desafio você a andar em Berlândia. Encontrar homens que viveram uma vida assim. Tipo assim, não estou falando que não errou, mas que lisa. Que vai morrer, vai dar fé e terminar a carreira. Procure e vê se acha. E nós estamos numa cidade cristã. Talvez o Berlândia tenha 80%, 70% de pessoas que professam ser cristãos. Ou não. Se você misturar católico, misturar espírito, no evangelho, passa de 80%. Ou seja, o que não falta aqui é o quê? Religião, mano. Irmãos, sabe que quando dá com essa Clarice, na hora Deus me mostrou algo. Sabe o que Ele mostrou? Ele me mostrou Deus vindo na viração do dia e perguntando: Adão, cadê você? Lembra a história de Adão? Lembra? O que ele disse, meu irmão? Hã? Eu tive medo. E por isso eu me escondi. Irmão, já parou para pensar? Fiquei pensando nisso na hora que conversei com isso. Já parou para pensar, irmão? Na virada, quando Deus chega, se Adão e Eva estivessem lá peladão, e Deus chegasse, e aí Adão? E se Adão tivesse dito: pai, é o seguinte, eu pisei na bola, mas fica tranquilo, eu vou assumir a responsabilidade. Em vez, pai, de você enviar o seu filho para matar, mata quem, Renato? Mata eu, mas pouco mulher. Te pergunto, o que teria acontecido? Teria tido perdão? O mesmo que aconteceu com Davi. Quando o profeta, aliás, parentes, é uma série nova no Prime Video, na casa de Davi, assista. Linda, assista. Fecha parentes. O profeta chegou para Davi e contou uma história de um pastor que tinha quantas ovelhas? Não. Que tinha um monte. E o outro que tinha uma ovelha. E aí, Davi, esse pastor que tinha muita ovelha, não ficou o quê? Satisfeito. Então ele foi lá e roubou a ovelha do seu irmão. O que eu tenho que fazer com ele, Davi? Davi tinha uma mente de Deus, o que ele pensou? Matar o cara. Porque a mente de Deus é uma mente de sacrifício. Para Deus, todo erro exige um sacrifício. E o profeta, então, esse cara é você.
E o profeta disse: Deus punirá o povo. Por quem? Por sua culpa. Qual foi a resposta de Davi? Povo não. Povo. E punirá. Sabe qual foi a resposta de Deus? Davi é um homem segundo o meu coração. Mas Deus é tão glorioso que se você for olhar na genealogia, vai dizer que Salomão era filho de quem? Da mulher de Urias. Você entendeu o problema? Não. Deus honrou Urias no seu trabalho. Porque Urias foi o que, Dona? Responsável. Só você lê a história. Só você lê a história que aconteceu. Você imagina a vergonha de Davi. Davi é o seguinte: você pisou na bola, você assumiu a responsabilidade, mas está tudo certo. Mas lá vai aparecer o que? O nome de Urias. Para não deixar de honrar o serviço que Urias prestou. Você tomou a mulher de Urias, etc. Eu tomei um filho em sacrifício. Teve o segundo filho, Salomão teve, e vai estar lá, a mulher de Urias. Aquela que era a mulher de Urias. Fala assim. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Pensa comigo. Deus começou uma congregação com 2 pessoas. E a congregação deu certo? Deu, pô? Faltou pregador? Faltou Bíblia? Faltou revelação, Juliana? Faltou comida? Faltou roupa? Faltou o que então, irmão? Faltou o sacrifício? A minha Bíblia diz que Deus preparou o sacrifício antes do que? Antes da fundação. Tinha sacrifício já. Ou não tinha? Ou não tinha? Então a pergunta é, Dona Eza, se Deus, sendo o Pai, não deu conta de cuidar de 2, nós vamos dar conta de cuidar de 100? Sabe por que eu estou falando isso? Porque a nossa sensação é que nós temos que dar certo. Que nós temos que fazer tudo a funcionar. Ué. E aí quando eu fui na conversa com a minha filha Alice, eu percebi e falei: filha, onde foi que eu errei? Ué? Sabe onde foi que eu errei? Que eu estou apresentando para Alice um Deus e não um Pai. Porque eu falei para ela, eu falei: filha, o meu único receio na sua fala é que eu não consegui apresentar para você um Deus, um Pai, que não te evite errar, que não te faça não cometer erros, mas alguém que faça você assumir a sua responsabilidade, de não pedir perdão pelo pecado, mas de confessar o quê? O pecado. Vê essa loucura. E aí eu quero te perguntar, meu irmão, o que aquela mulher adúltera viu? Já parou a pensar nisso? Lembra da adúltera? Foi pegando o telho, chegar na frente dos caras assim: Jesus é o seguinte, na lei de Moisés diz que quem for pegando o telho tem que ser o quê? Sacrificado. Presta atenção, irmãos, sacrificado para quem? Para quem aquela mulher tinha que ser sacrificada? Para quem? Para Deus? Sim, segundo os fariseus era para ele. E de repente, pergunta para Jesus: e o Senhor? O que o Senhor diz que nós temos que fazer? Lembra? Jesus simplesmente pergunta: se há entre vós alguém que não tenha pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia vai dizer que eles foram jogando no chão as pedras e foram saindo um por um. Eu não vou entrar no mérito dessa passagem, mas a minha grande pergunta é quando aquela mulher com a cabeça baixada levantou e olhou para Jesus, o que é que ela viu? O que ela viu, gente? Pensa. Então agora pensa assim, André.
Está lá seu filho, todo arrebentado, vivendo os processos assim, só Deus pode produzir. Sabe o que é esse processo? Que só Deus produz. E aí você fica lá no chão, vai levantar a cabeça e vai olhar para você. O que ele tem que ver, André? O que ele tem que ver, meu irmão? Será que ele tem que ver o que a Alice viu? Não, pai, vou te contar, mas eu estou com medo. Você vai pensar. Irmão, o que nós estamos produzindo, irmão? O que nós estamos produzindo? Será que, de verdade, será que a gente está entendendo outra coisa? Vou te dar outro exemplo. A Bíblia conta que Jesus foi entrando por Jericó. Acho que é Jericó, Paulo, me corrija se estiver errado. E de repente, aquela multidão toda querendo ver quem era ele, teve um homem que se escondeu numa árvore, um sicômoro. E esse homem era Zaqueu. E faltava comida para Zaqueu, faltava dinheiro, faltava fama para Zaqueu. O que faltava para Zaqueu, meu irmão? O que faltava, Letícia? E de repente Cristo olha para ele e fala: Zaqueu! E Zaqueu era um pária. O que era um pária? Alguém não bem-vindo na sua nação, porque ele era um judeu. E ele cobrava impostos, seus irmãos, mas não só cobrava 10%, 15%. Ele cobrava 15% do César e 40% do Zaqueu. Você entende o problema? E ele era um homem muito rico, não era mais ou menos, era muito rico. E Jesus olhou para ele, e não para aquele tanto de pobre que está querendo comer. Ele falou: desce depressa, que me convém, olha só, ficar com você na sua casa. E olha, falar que Jesus não falou mais nada. Se ele falou, eu não sei, eu não estava lá, você também não, porque a Bíblia também não falou, ele falou mais nada. E o fato dele estar presente produziu algo no coração de Zaqueu, ao ponto de Zaqueu mudar de ídolo. Qual era o ídolo de Zaqueu? O dinheiro. É o maior ídolo que existe. E a simples presença de Jesus fez com que ele fizesse o que, meus irmãos? Dessa metade dos seus bens aos pobres, e ele ia restituir 4 vezes mais a quem ele tinha defraudado. Agora pergunta para mim, Michel, será que ele tinha dinheiro? Como é que o cara dá metade para os pobres? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tem nada mais poderoso para o pobre. Presta atenção nisso. Não tem nada mais poderoso para o pobre, Michel, do que ver um rico se encontrar com Jesus. Você entende isso, não? Faz sentido, não? Mas os pobres não querem pregar para os ricos. Amém? Porque os ricos vai tudo pro inferno, segundo os pobres. Portanto, os pobres estão orando para Jesus encontrar com quem, Guilherme? Com os ricos. Porque quando Jesus encontra um rico, o que acontece com o rico? Promove justiça. Você entende? Promove justiça. Você pensa que Jesus, se fosse, presta atenção, irmãos, se Jesus fosse o pastor da religião moderna, sabe o que ele ia dizer para Zaqueu? Zaqueu, já que você se... Deixa eu dar uma boa... Não, calma. Você acabou de converter, você está meio doido. Você está meio sem saber o que fazer com o seu dia. Deixa eu te dar uma sugestão. Essa metade aí você vai dar para o meu ministério, que eu vou saber melhor. Sobre esses que você vai restituir 4 vezes mais, forma uma fila que eu vou dizer para você quem são essas pessoas. Porque eu sou Deus, eu sei mais que você. Sabe por que Jesus não impediu Zaqueu? Porque Jesus sabe que quando alguém encontra verdadeiramente com ele, a responsabilidade é assumida. Não por Jesus, mas pelos seus irmãos. Sabe aquela coisa? O Gui deve ver muito isso na missão, né, Gui? Sabe aquela coisa de chegar um BO, você... Gui, você viu isso aqui? O que geralmente a gente aprendeu a fazer? Vou levar lá para a igreja. Vamos orar por você. Não é? Ou não é? Não, vou lá que os irmãos vão te ajudar. Sabe por que a gente aprendeu a fazer isso?
Que a gente aprendeu a não subir a Você lembra o que Adão falou para Deus quando Deus chegou? Não? Adão, o que você fez, Adão? Você lembra o que ele respondeu? Não? Foi a mulher que você me viu. Rapaz. Mas fica tranquilo, viu? Fica tranquilo. E quando ele falou isso para Deus, sabe o que Deus falou para ele? Pode deixar. Eu vou prover Sabe por que Deus fez isso? Porque Deus é responsável. E se Deus é responsável, adivinha o que nós temos que ser? Porque Deus criou o ser segundo a sua imagem e sua semelhança. Então nós temos que crescer com quem? Com quem, meus irmãos? Por isso que Jesus falou assim: fiquem tranquilos, porque os pobres vocês terão sempre com vocês. Sabe por que ele falou isso? Porque poderia ter resolvido o problema. Não tem como você consertar os pobres, não, porque vai dar trabalho por assim. Aí imagina Deus olhando para nós e falando: isso, exatamente isso. Vocês estão precisando de trabalho. Que é por meio do trabalho que vocês vão exercer o quê? Responsabilidade. É por isso, irmãos, que quando Jesus falava do pai dele, ele falou que o pai dele estava numa rede descansada, uma rede confortável, né, para descansar. O que ele falou do pai dele? Que meu pai trabalha até hoje. Sabe que ele trabalha até hoje? Que ele é um pai responsável. E nós estamos transferindo o BO, né? Chega o BO, transfere o BO. Chega o BO, foi virando transferidor de BO. Irmãos, o que é que esses, eu até notei aqui, o que o ladrão na cruz viu? O que os alcoólatras, os beberrões que sentaram com Jesus viram? O que essa galera que estava à margem da sociedade conseguiu ver em Jesus? O que a religião não conseguiu mostrar. Então, vamos lá. Responda para você mesmo. Quando você abre a sua boca no seu lugar de trabalho, em qualquer lugar que você esteja, o que as pessoas estão vendo? Pensa, tenta fazer um desenho na sua cabeça. Onde você vai, em algum lugar? Onde você frequenta? Quando você abre a sua boca, o que as pessoas veem? Elas estão vendo que ela se viu? Ou elas estão vendo que é uma prostituta? Então, olha só. Toda a tentativa de Jesus, todos os milagres, se eu puder dizer assim, Jesus quis nos ensinar não sobre uma maneira de resolver pecado. Ele quis nos mostrar uma referência de como nós poderíamos lidar com o pecado. Eu vou explicar por quê. Como que o ministério de Jesus começou, Renato? Como que começou? O ministério de Jesus começou assim, ó. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprava. Você está entendendo o problema? A religião teria escrito assim: esse é o profeta que eu enviei ao mundo, para mostrar para o mundo o jeito que eu quero. Mas não começou assim. Por que será que a voz disse outra coisa? Esse é o meu. O que Deus queria mostrar com isso? Para pensar. O que Deus queria com isso? Por que Deus não disse que ele seria? Esse é o Deus encarnado que eu enviei. Esse é o profeta, esse é o sumo sacerdote. Não, Deus quis em alta voz dizer: este é o meu filho. O amado já estava sobrando. Porque se é filho é o que é? É amado. Ou não? Você acha que quando a Alice me contou que ela tinha que me contar, eu ia falar: abre a porta do carro e pula do carro? Você acha que eu ia fazer isso? Talvez por isso que Deus permite que eu e você possamos ter a misericórdia do lado de ter um filho.
para entender que nós não estamos dispostos, né? Quando lá o vizinho fizer cocô na fralda, você não pega a fralda, um cocô e joga no lixo. Imagina se você orasse que está cocô dele também, né? Você tinha que jogar o quê? Os dois. Ou não? Mas a religião está ensinando a gente a fazer isso, sabia? A religião está ensinando você orar para o cocô e para a pessoa, jogando a mesma pessoa no monte de lixo. Irmãos, nenhum pai em sã consciência faz isso. Nenhum pai faz isso. Agora, a não ser que você esteja disposto a apresentar um pai juiz, um pai, né? Talvez seu filho vai continuar o quê? Ah, tia, você vai me dizer, mas a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. É só o princípio, irmão. É só o princípio, irmão. A revelação é o amor, você entende, não? A aperfeiçoação não é o temor, a aperfeiçoação é o quê? O que diz o texto? Acabamos de ler o que diz, irmãos. Como que aperfeiçoa? Conhecendo o amor. Calma, vai ficar mais fácil. Então, olha só. Ele iniciou o ministério, esse é meu filho amado. Como que ele desenvolveu o seu ministério? Pai nosso, pão nosso. Pai nosso, pão nosso. Qual que era a crise, Renato? A crise é que os fariseus, até para se dirigir a Deus, estavam cometendo um erro. Porque eles faziam o que, segundo Jesus? Largas orações. Como que se quisesse chamar a atenção de Deus? Não, chamar a atenção do povo, para impressionar o povo. E aí Jesus falou assim: por isso não sejam como eles, que fazem largas orações para serem vistos pelos homens. E eles já receberam o seu galardão. Sabe qual é o galardão deles, Pedro? Ser visto pelos homens. Mas vocês não. Vocês vão entrar no quarto, vai fechar a porta e vai orar assim: Pai nosso. Eu já ministrei essa passagem com os irmãos muitos anos atrás, e em uma outra passagem na Bíblia vai aparecer essa passagem. Ali está falando, na tradução aparece Abba e Pater, na mesma palavra. Para não ter dúvida, para mim e para você. Deus falou em vários, Jesus falou os idiomas da época, o aramaico e o grego, para você não ter dúvida que o que ele estava tentando nos mostrar era o quê? Pai. Pedro, fala para mim, por que os judeus quiseram matar Jesus? Não. É simples, Pedro. Estou perguntando porque eu sei que você sabe. Qual foi a crise do sumo sacerdote, dos fariseus? Eles falando que era Deus. Não. Aquele lá? Não foi o que falou que era Deus. Jesus não falou que era Deus, falou que era filho. E ele tinha um pai. É ou não é? Não foi, irmãos? Existe uma oração no povo judeu que chama Tefilá, são 18 orações. Das 18 petições que o judeu faz nessa Tefilá, nenhuma se direciona a Deus como Pai. No Antigo Testamento você vai encontrar algumas metáforas de Deus como Pai, mas é tipo assim mesmo: Deus é como um pai para mim, mas não é pai, entendeu? Ele é só como um pai para mim. É como se eu dissesse assim, exemplo, tá? Paulo, você é como um pai para mim. É verdade. Tá bom, é verdade, lógico. E é diferente de eu dizer, bom dia, pai. Tem diferença, não? Qual é a diferença? Só parece. A tratativa. Jesus não quis nos apresentar de maneira figurativa um pai.
Ele quis mostrar de maneira literal. E nós temos um Pai. E agora, libertos dessa opressão religiosa, se o Pai é meu e é seu, o que acontece com a comida? É nossa também. E onde você come a comida? A mesa. Aí você vai entendendo tudo, porque Jesus fez uma mesa para falar de morte. De repente, Jesus vai anunciar o momento mais importante do seu ministério. Ele usou uma mesa entre os seus irmãos, dizendo no final, no João capítulo 13, que eles deveriam o que, Guilherme? Construir uma religião, construir uma teoria, uma doutrina, construir um instituto. Não. João capítulo 13 vai falar um novo mandamento, que agora vocês amem uns aos outros como eu os amei. E eu te pergunto, para amar uns aos outros de prédio, para amar uns aos outros, precisa de quê? Eu descobri, precisa de um problema. Porque se não tem um problema, não tem como resolver. Porque fala para mim, ó, amar você quando está tudo bem é fácil demais. Eu gosto de você de graça. É de graça. Amar é na hora que aconteceu um B.O. Sabe que é problema? Você chegar, já matei um cara aí. E assim, o Pedro que mandou, ele vai matar. E o Pedro foi aconselhado pelo Paulo da Silva a te dar o conselho para matar o cara. Sabe esse problemazinho que vai amarrando todo mundo? Aí nós vamos entender como é que vai resolver esse problema, o quê? Mas sabe o que é que tem acontecido com a igreja? Nós estamos lançando tanta expectativa para você dar certo, você não falhar, que mesmo quando você falhar, você jamais vai contar para nós. Sabe por quê? Porque você tem medo. Você tem medo. É fácil rir da Alice que teve medo de me contar. Agora eu quero ver você rir de você, ué. Porque você é uma Alice que cresceu. Você entende, não? Você só aprendeu a disfarçar melhor. Porque nós criamos um ambiente de pedir perdão e não de confessar pecado. E nós não queremos confessar porque nós temos medo. Porque nós encontramos um Deus e não um. Aí. Sabe o que eu falei para a Alice, não, Deus? Filho, é o seguinte: quero confessar um pecado. Seu pai tem medo. Sabe por que seu pai aqui tem medo? Eu tenho medo de você se perder. Eu tenho medo de você fracassar. Eu tenho medo de você dar errado. E aí, filho, eu conversando com você agora, eu entendi que nem o pai tem esse medo. Pensa. Era só como uma cerca. Pai, você não fez isso com a mulher, era uma cerca só. Era uma cerca. A árvore do conhecimento era como uma cerca. Não dava para pôr uma cerca? Fala a verdade, Domingos. Era só uma cerca. Como leão pronunciado. Era uma cerca. Rapaz, não podia ensinar Deus a fazer uma cerca, viu, Domingos? Tá vendo? Não tinha capacidade de fazer uma cerca, viu? Não, fala a verdade, fala muito bom mesmo. Rapaz, nós dá para fazer igreja, não dá para fazer uma cerca? Mas a igreja é uma cerca. A igreja está sendo uma cerca. Nós estamos construindo uma religião para cercar o povo. Nós estamos cercando o povo, achando que essa cerca vai ser capaz de produzir o quê? Um acerto. Você entende? Não sei se está sendo bem confuso o que eu estou falando. Ela está achando, meu Deus, como eu e a Elida falam com essas coisas. Eu e a Elida, no fim do dia, até chegar lá, eu assim, perdoa nós, porque nós não sabemos o que está fazendo. Faz sentido, não faz? Que cerca é essa? Que esperança é essa que não dá para colocar você dar certo? Que mentira é essa que nós construímos?
E Jesus termina a sua obra fazendo uma declaração: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Irmão, Jesus está querendo ensinar alguma coisa para nós, não viu ainda. E será que a gente não chegou ainda? Nós já aprendemos juntos que Deus tem um propósito: fazer filhos e filhas semelhantes a quem? A Ele, para formar uma igreja, uma grande família. Irmãos, toda teologia, toda revelação, todo conhecimento, todo recurso, se tudo isso não produzir no fim uma família de filhos semelhantes a Cristo, é lixo. Adorar ao Senhor é lixo se eu não vejo Ele como um Pai, e se eu não vejo Ele como meu irmão. Como é que eu sei disso? João disse: se você diz que ama a Deus e odeia esse irmão, você é mentiroso. Irmãos, se o problema é o amor, nós aqui conhecemos o amor. E como é que nós conhecemos o amor, meu irmão? Abra a sua Bíblia. 1 de João 3,16. Quero que 1 de João, quem achar primeiro, lê voz altiva. Não, o povo tira de lá, não pode nada, pode ir. Não, só o povo não vai beber. Vai, não, é difícil. Quem achou? Pode ler, Iber. Agora eu sou casado, filho do velho. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Meu Jesus. Imagina Platão e Aristóteles ouvindo isso. Eles tentaram desenhar o amor. Uns falou de um amor platônico, outros falou de um amor até água. Tem lá, né? Você pode segurar um amor fraterno, que é um amor do irmão. E de repente Jesus mostra um amor que nós não conhecíamos. Que era um amor que só um irmão que era parecido com Jesus era capaz de mostrar. Sabe por que, meus irmãos? Em nome de Jesus. Deixa eu abrir meu coração. Nós estamos tentando convencer o povo da nossa verdade, não do nosso amor. E eu não estou, você sabe que eu estou mais teologia que vocês estudam junto e amarrado. Eu estou falando mais de mim que vocês. Como diz o pregador, meu ouvir mais perto da minha boca é o meu. Então é mais em mim que ele. Nisso conhecemos o amor. Então vamos fazer um exercício. Baixa a cabeça. Vai levantando a cabeça bem devagarzinho. Você está vendo agora a cruz do Calvário. Sangue escorrendo. Jesus agonizando. Jesus declarando: Pai, por que você me desamparou? Aquele desespero. Você olhou para o lado, Maria chorando. João tentando consolar ela. E de repente, João vira para o seu lado e fala assim: Álvaro, fica tranquilo, olha para lá. É esse o amor. É o que o texto está dizendo. Como é que nós conhecemos o amor, André? Cristo sendo massacrado, destruído, arrancado na cruz. Só que agora, o que ele está querendo dizer é: você conheceu? Viu? Agora esse pastor, se Deus deixar você ver, experimentar, sonhar, tocar. Já viu essa conversa desse anarquista aí, não? Já viu? Vocês não viram esse vídeo? Se Deus deixar você ver, cheirar, tocar, experimentar, sonhar, é claro que Ele vai te dar o que você quer. Aí vem Jesus e fala assim: se você vê a cruz, o sangue, e tiver revelação desse amor, vai acontecer algo com você. Você não vai ganhar um carro, você não vai ganhar uma casa,
Sabe o que vai acontecer com você, Yara? Vai que você não tem a capacidade de dar a vida pelos seus. Irmãos, a responsabilidade de mostrar o amor de Deus é de quem, irmão? É nossa. Deus não vai descer do céu para mostrar de novo o que é o amor. Sabe por quê? Porque Ele comissionou você e a mim para mostrar o amor. E como que eu vou mostrar o amor, amor? Amor. Como que eu vou mostrar o amor? Dando a vida. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus deu a vida, Michel. Não foi ensinando teologia. Jesus não deu a vida multiplicando pães. Ele não deu a vida curando enfermos. Ele deu a vida uma vez. Dá a sensação que nós já entendemos que nós fomos chamados para ser mais semelhantes de Cristo. Amém? Amém? Amém. Mas eu acho que nós, vou falar de mim, Thiago, acho que eu tinha entendido errado, que eu achava que era para aprender o que ele estava ensinando, teologia, ensinando o Antigo Testamento, explicando. Eu achava isso mesmo, e acho que isso está certo. Mas a aperfeiçoação disso, o aperfeiçoamento disso, é a morte. É o amor. Ou não, irmão? Paulo diz, você pode ter revelação, conhecimento, você pode ter recurso, você pode ter tudo. Se você não tiver amor, nada você tem. De verdade, irmãos. Eu olhei para minha filha e senti uma vergonha. Minha filha, cara, eu não tenho tudo no amor por ela, mas minha filha estava olhando dentro de Deus. Estava disposto a julgar. E não alguém que estava disposto a compartilhar do pecado da sua irmã. Porque se o pai é nosso, o pão também é. E o pecado? E o pecado? Irmão, é só você entender a dinâmica. A mulher adulta chegou aos pés de Jesus. Chegou o B.O. para Jesus resolver? Chegou. Como que ele resolveu o B.O.? Deixa eu te contar uma coisa, que às vezes a gente não entende o que aconteceu naquele contexto. Jesus, dependendo da resposta, o apedrejado era ele. Você entende, irmão? Você entende, Renato? Sério, Paulo? Porque os fariseus estavam procurando motivo para quê? Para matá-lo. O fato de Jesus assumir o B.O. daquela mulher estava mostrando como um pai pensa. Sabe como é que um pai pensa? Ele assume a responsabilidade. Mesmo que isso comprometa o que, dona Elza? A sua própria vida. E andando com medo, sabe o quê? De compartilhar o pão. Com medo de faltar. Irmão, o pão é nosso. O pão não é seu, nem meu. O pão é nosso. Se o pão é nosso, imagina o meu carro. Se o pão é nosso, imagina a minha casa. Se o pão é nosso, imagina a igreja. Se o pão é nosso, imagina a palavra. Se o pão é nosso, imagina o meu irmão. Irmãos, André leu um texto aqui no início, que para mim é um tapa, um soco e pelo mesmo tempo na cara. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como? Continua o texto. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Depois de nós frequentar um culto, uma igreja, depois de nós aprender tudo. Não. O texto diz, sendo nós ainda pecadores. Eu não sei se você consegue alcançar
a profundidade desse texto. Jesus está dizendo para nós, não tem que ficar com medo, não, irmãos. Não precisa ter amar, não, porque se nós conhecemos o verdadeiro amor, nós lançou fora o que, Guilherme? Todo medo, inclusive o medo de ser mal interpretado. Inclusive o medo de morrer por um pecador. Porque nós aprendemos a morrermos pelos outros. E agora? Como é que vai resolver esse problema? Talvez você está disposto a morrer para o seu irmão. O que é um pecador? Você está? Você está disposto a receber uma prostituta que vai ser apedrejada e morrer por ela? Você está disposto? Você está disposto, meu irmão? Você está disposto de enfrentar a chacota que Jesus virou depois que foi dormir na casa de Zaqueu? Sabe aquela fama de Zaqueu? Terrível? O fato de Jesus dormir na casa dele, Jesus correu o risco de quê, Guilherme? De assumir toda a vergonha de um publicano comum. Você está disposto, meu irmão? Esse é o Evangelho. Quero compartilhar uma ideia com os irmãos. De Levítico. No Levítico tem uma passagem, se você quiser encontrar, Levítico 19, 9 e 10. Eu vou parafrasear, mas você pode ler lá. Essa passagem, eu e a minha sogra, viajando recentemente, nós lembra juntos. Eu lembro que eu falei para minha sogra, que minha sogra falou assim, Tiago, eu tô doido para comer um milho. Lembra, né? Eu falei, minha sogra, é só você falar a hora que eu paro o carro, já vai inteiro. Não, Tiago, pelo amor de Deus, é roubo. Eu falei, não, dona, tá na Bíblia. Não, tá na Bíblia, não tá. Eu falei, não, dona, eu tava dirigindo, né? Aí nós fomos ler junto, aí nós voltamos no carro junto, estava não é, aí nós fomos no carro, quem foi? Não, nós fomos lendo a história de Boaz. Ruth, né? Que história é assim. Onde que Boaz achou a Noemi? Então quem estava colhendo espiga? Na colheita. Na colheita. No campo. Na roça. E ela estava fazendo o quê? Colhendo. E ela era o quê? Estrangeiro. Então olha só o que diz Levítico 19. Aí, dona Ela, eu lembrei de pegar o texto, falei para a senhora. A gente estava lendo outra história e ela falou, não, te avise a roupa, dona Elza. Você está dando um transgressor da lei aqui, ó. Você falou, parou, para o carro, vai lá e pega, põe no carrinho, ó, vaza. Ainda tem Bíblia para poder reforçar, mas é estrangeiro aqui, quando mandei o mesmo. É ou não é? É ou não é, Paulo? Então vamos lá, vamos ler juntos. Levítico 19, 9 e 10. Quando também cegares a messe, a messe da tua terra, o canto no teu campo não cegarás totalmente. O que é o campo? Quem mora no campo? O seu vizinho. Então, você entendeu o que é o campo. Não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherá da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, nosso Deus. Que glória. Sabe o que isso aqui mostra também? Um pai que é responsável pelos seus filhos e pelos filhos dos outros. O cara é tão responsável, ele é tão responsável, que ele é capaz de ser responsável até pelos filhos dos outros estrangeiros. Para mostrar para os estrangeiros como um pai desse lado de cá vive. Sabe aquela história que você está vendo na televisão? E aí você vê lá,
a história de um bebê de 3 anos que foi estuprado pelo pai, que isso acontece todo dia hoje no Brasil, também? Ou inventando roda aqui não. Aí de repente você olha para sua colega do lado, sua irmã, ai, graças a Deus que não é com a minha filha, não é? Fala comigo se você não fez assim. Ao passo que você deveria estar tão constrangida de falar assim, é como se fosse na minha filha. Esse poder a igreja perdeu. A igreja perdeu o poder de se preocupar com essas coisas. E ela está se encontrando nas suas teologias. E vem Deus por uma lei lá no Antigo Testamento para provar que ele era um cara tão preocupado com seus filhos, que ele está preocupado com seus filhos, Michel, saber se esses filhos dele estavam preocupados com o quê? Com os filhos dos outros. Não é diferente, por exemplo, Paulo, quando escreveu para Timóteo como é que deveria ser o ancião da igreja, como é que ele começa? Marido de uma só mulher. Cara, marido de uma só mulher quer dizer tanta coisa, está falando isso para ele não aqui. Sabe o que está querendo dizer lá? É tipo assim, ó, Tiago, você é tão responsável pela sua família que agora você tem a autoridade para ser responsável por outras famílias. Glória a Deus. Não é que você é tão bom, não. Você tem se demonstrado como tão filho, meu filho, que você está me irritando tanto que agora você é capaz de cuidar de quê? De outras famílias. Porque ele poderia ter começado, você tem que ser um teólogo formado, um cara supra-sumo. Não, ele começou com a família para nos mostrar o que ele pensa. E aí, dona Elis, sabe qual é o problema? Os pastores de hoje, sabe como é que eles lêem a Bíblia? Malaquias 3:10. Roubarás por acaso o homem a Deus? Sim. Vós nos roubais nos vossos dízimos e nas nossas ofertas. E provai nisso, diz o Senhor, e trazei a minha casa, para que não falte o quê? Que não falte o quê, meu irmão? Mantimento! Deus queria mantimento para comer? Ele queria mantimento para quê? Para que Deus queria mantimento na sua casa, Pedro? Para cuidar do povo. Só que o cara é assim, roubar isso. Porque você está trazendo dízimo, oferta para casa do Senhor. Para quê? Para enriquecer o pastor. O pastor comprar uma casa maior, um carro melhor, uma viagem melhor. E aí o Senhor está manipulando o povo, ensinando o povo a vir comprar um Deus e não aparecer um pai. Você entende melhor? Nós estamos enfrentando agora. Que não vai ter que sair daqui e resolver essa parada agora. Porque vai comprometer a casa, vai comprometer o dinheiro, vai ter que comprometer o carro, vai ter que comprometer o seu tempo. Você vai ter que comprometer a sua vida. Aí de repente você abre a porta, ó, de novo você. Meu Deus do céu, vou dar pro pau da ação. O pau da ação quer comprar isso nisso. Não é assim, ó. Irmãos, não, tá vendo isso na minha cabeça, eu vou querer abrir. Pensa comigo. Jesus um dia resolveu ir para um lugar. E ele resolveu passar por Samaria. Não vou explicar, mas Samaria era a terra de inimigo. E os discípulos já criou igreja. Já? Você está doido, Jesus? Vamos dar uma volta lá, é melhor que ela passar, porque ele está estrangeiro, inimigo. E Jesus não vou passar por aqui. Chegando em Samaria, próximo ao poço de Jacó, o que os discípulos tiveram? Fala para mim. Fome. Não esqueça disso. Eles tiveram fome. E aí eles tiveram uma ideia. Vamos fazer o que então, pai? Comprar aonde? Na cidade.
Só isso aí na minha cabeça agora. Pensa comigo se não foi assim. E Jesus, sendo Deus, sendo Pai, sendo responsável, marca um encontro com a mulher. E essa mulher não sabe de nada. Era um encontro surpresa. Bem, foi a surpresa. Você chegar, parabéns! Surpresa. Hoje não vai ser surpresa, né? Vocês estão sabendo a festa, vocês fizeram, né? Não tem como fazer surpresa. Mas a surpresa é assim, é surpresa! Jesus fez a mesma coisa. Surpresa! E aquela mulher tomou um susto. Um homem judeu conversando comigo. E você sabe o que aconteceu. Não vou ler a história. O fato é que essa mulher chegou para buscar o quê? Água. E ela levou o seu cântaro. E ela foi tão absorvida por aquela água viva que ela foi embora da cidade e esqueceu o quê? Até o que ela foi fazer. Só que o detalhe é isso não. O detalhe é que antes dela vazar, quem está chegando? Os missionários. Os missionários da época. Não é? E os missionários cheios de quê, Rodé? Cheio de comida. E aquela mulher voltou, cheia de quê? Cheio de gente. Você entendeu o problema? Vocês entenderam o problema? Te pergunto, quem é você? Quem sou eu? Nós éramos missionários que estão com fome. Vai comprar comida na cidade? Quando nós somos uma mulher que até esqueceu o que tinha que fazer nesse mundo, em função do que? Do reino. E quando você faz isso, sabe o que acontece? Multidão de gente. Porque o mundo está desesperado para conhecer um Pai e não um Deus. Se fosse para conhecer um Deus, a religião dos fariseus era o suficiente. Destinado para o nego. Você quer falar que você tem mais zelo que um fariseu ia? Você quer falar que você tem mais zelo que um fariseu ia? Quer falar que você tem mais zelo que um fariseu ia? Então, se era para conhecer um Deus, eles tinham feito melhor que nós, ou não? Só que o problema é o seguinte, irmãos. O B.O. agora é nós, velho. Nós estamos querendo apresentar o quê para o mundo? Entendeu, meu pai? Porque se você está apresentando um Deus, em nome de Jesus, guarda seu coração para você não pecar contra o mundo. Estranho mais, né? Porque se apresentar um Deus, vai estar tudo certo. Vai estar assim, resolvido. Teologia boa, pregação boa. Quase zero problema. Mas não vai resolver apresentar um pai, meu irmão, vai comprometer tudo. As finanças, a casa, o carro, o seu tempo, ao ponto de você até esquecer por que você estudou, até você esquecer por que você ganha dinheiro, até você esquecer que você fez uma casa lá para a família. Por que tudo isso? Faz toda a diferença. Então vamos lá. Nossa, já passou o tempo. Vamos começar, isso foi a introdução. Foi a introdução. Na minha meditação, eu notei ontem, a igreja de Jesus está se preocupando com 4 coisas. A primeira delas, contemplação. Contemplação. Lembra quando Jesus foi subir ao céu? Como é que ficou o povo? Me leva! Né? Não me deixa aqui não, me leva! Meu Deus, pode estar pensando. A religião nos ensinou a ser contemplativo. Sabe o que acontece com o contemplativo? Ele não assume o que, irmão? A responsabilidade. Porque cultuar é uma ação passiva e não uma ação ativa. A quem nós queremos enganar? O cara está brigado com a esposa, arrebentou tudo em casa. Ele chega aqui, levanta a mão e adora o seu Deus. Ou estou mentindo? Estou mentindo? Agora, o cara podia chegar aqui, arrebentado, olhar para a mulher e falar, pois é, me abrigou, o nosso pai está vendo. Porque a Bíblia fala, se você for mais profundo da abismo, quem está lá? E se você for mais alto do céu, está lá também. Então você está escondendo de mim? Você está fazendo o que a Alice fez, está escondendo de quê? De mim. Ao ponto que eu falei para ela, não, filha, deixa eu te falar, não sou seu pai mais não. Vai sair embora pelo mesmo pai. Se você entender que eu não sou seu irmão agora, eu vou poder te ajudar, você vai me ver como Deus.
Ele está aqui disposto a julgar e condenar a sua vida. Então, uma pedrada no meio da testa, se você não acertar. Agora, fala para mim, qual que é a chance da Alice errar no resto da vida? Fala para mim, cara. Tá bem? Desculpa, tá bom. Fala para mim. Qual que é a chance dela acertar todas as provas? Então, se tem uma coisa que eu tenho que me preocupar agora, é garantir a certeza que eu vou estar com ela mesmo quando ela falhar, porque ela vai falhar. Porque quando alguém falhou com Jesus, quem estava lá? Ele. Quando Adão e Eva pisaram na bola, quem estava lá, Guilherme? Deus. Deus falou, rapaz, fala a verdade, não vou me enganar mais não. Se você fosse Deus no Gênesis, o que você tinha feito, Juan? Fala a verdade. Aquela bagaça toda, você tinha feito tudo certo. Éden, maravilhoso. Rio, maravilhoso. A água era potável na vida. Sabia? Hoje você tem que fazer uma desgameira total para filtrar a água. Lá nem isso eles precisavam, água filtrada, carne fresca. Anjo voando em todo lugar. Hoje o povo quer ver a tinha anjo. E o povo deu certo? Falhou. E Deus jogou o câmbio fora, mano? Não, é. Deus subiu o quê? Responsabilidade. E o que Deus espera de mim e de você agora? Só isso. Só isso. Então, por exemplo, isso não aconteceu aqui, mas suponhamos, tá? Thiago, eu queria te trazer uma demanda aí, porque, sei lá, um orfanato aqui está destruído e ele tem comida. Sabe o que aconteceu? Essa mulher me comprometeu no problema. Você concorda, Letícia? Porque você já está com um problema. Quem te impede de resolver o problema? Você, ué. É você, o problema é que é no seu colo. O que Deus pensou? Não, vou mandar lá para minha filha Letícia, porque a Letícia tem uma mania de parecer comigo. Toda vez que chega um problema para resolver, o que ela faz? Assume a responsabilidade. Não é o caso, eu falei que não aconteceu. Aí a Letícia, como não pode resolver, o que ela fez? Transferiu o problema e falar comigo. Eu tenho duas chances agora. Ou eu falo, não tem, isso não é comigo, isso não é comigo. Ou eu falo, Letícia, nós vamos ter que resolver o problema junto agora. Vamos ver quanto custa comigo. Você tem quanto no bolso? Tiago, eu tenho 2 panos, 3 panos e 2 peixinhos. Não parece que a Bíblia está contando a mesma história? Pois é. Tem quanto? 3 pães? Vocês contam? 5 pães, 3 peixinhos. 2 peixinhos? Era menos que 3. Nossa, que milagre. Irmão, para você não confundir pelo mundo. O mundo está nos ensinando que a religião cristã é para nos fazer bem. Ele está nos ensinando que a religião cristã é para prosperar. Que a religião cristã é para fazer filhos melhores, mais bonitos, mais sofisticados. Aí por isso eu ensino inglês, espanhol, aramaico, hebraico. Aí tem que tocar viola, violão, piano, saxofone. E o mais importante, ele não está vendo. O que é o mais importante? Sabe o que meu filho e minha filha tinham que ver? Era meu pai acordando 4 horas da manhã para resolver um BO na casa do Ramo da Ajuda. Eu tinha que acordar eles. Ô, acorda. Você vê o que eu estou fazendo. O que você está fazendo? Vou dar minha vida para o Ramo da Ajuda. Eu falei isso para eles ontem. Filho, se você entender o seu papel da sua vida em favor dos seus irmãos, você não precisa nem saber disso, né? Até analfabeto vai para o céu assim. Ou não, irmãos? E aí veio a palavra. Antes que eu não tivesse conhecido, que agora se ouviu, e o B.O. é sim também. Segundo, a igreja está tentando convencer o mundo da sua verdade. Pilatos perguntou para Jesus o que era verdade. Ou não perguntou? Perguntou, irmão. Fala para mim, Guilherme. Se Jesus quisesse convencer o povo da verdade, o que ele teria feito? Fala para mim. O que ele teria feito, irmão? Falou, Pilatos, você tem uma meia hora? Eu vou te explicar de Gênesis Apocalipse o que é a verdade. E aí sua vida vai ser transformada. Sabe como é que Jesus mostrou a verdade para ele? Não pedindo para ser poupado. Já pensou nisso? Eu duvido se eu e você estivesse naquela condição e Pilatos tivesse dado uma brecha, Renato,
Tipo assim, fala alguma coisa! Fala que eu te livro! É na verdade? O que Pilatos tentou fazer? Não é, Paulo? Me conta qualquer coisa. Se você falar A, eu falo, não, o A se viu, e o A é verdade, então eu vou matar a verdade. Não é verdade? Não, cara, para. Não, você não vai falar nada em sua defesa. E o diretor vai falar, você não tem poder sobre mim, não. Por isso, meu irmão e minha irmã, não queira gastar seu tempo. Não queira gastar o seu tempo de querer convencer o mundo da sua teologia, da sua verdade. Sabe por quê? O mundo só vai entender se você der a sua vida em favor de um ainda pecador. Ou não? Ou eu estou viajando aqui, irmão? Estou viajando aqui, irmão? Você sabe que o mundo menos precisa, Pedro? É de mais uma religião apresentando mais um Deus para ele. Porque eu até acho que tem muitos deuses, mas só tem um. Porque não existe outra religião que apresenta Deus como Pai. Então vai vencendo. Só nós conhecemos. Porque tem um monte de Deus, mas só tem um Pai. Aí eu vou lá tentar convencer ele que existe mais um que Deus, ele não precisa disso. Ele não está esperando isso. Aliás, você vai surpreender ele. Aliás, se você for apresentar um pai, é bem possível que eles vão querer te matar. Por quê? Porque antes de odiar você, eles odiaram a mim, disse Jesus. E o mundo tem mania de matar alguém. Quem revela quem? O pai. Então, seja bem-vindo. Você está com medo de morrer de quê? Porque aquele que foi aperfeiçoado na ambulância falou o que, amor? Todo medo. Você está com medo de quê? De morrer? Medo de passar fome? Medo de ser exposta? Jesus disse que quem quiser salvar a sua vida, vai o quê? E quem perder a sua vida em favor de mim e do Evangelho, vai o quê? Salvar. Agora explica essa teologia. Explica essa teologia de Jesus. Há poucos anos depois que Jesus veio e se encarnou e foi embora, o imperador pegando homens, mulheres, crianças. Imagina, o filho está vindo do Mateus, entrando na arena romana e um leão vindo por meu lado com a cabeça dele. Explica essa teologia agora para esse povo. Porque sem derramamento de sangue não há o que? Remissão de pecado. A nossa religião é vã. Tiago disse que a verdadeira religião é atender os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Você não venha querer me enganar dizendo que você me ama. Que você ama a Deus se você me odeia. Não me engane. Eu já tentei enganar muita gente assim. E eu vou fazer o possível para tentar não te enganar também. Dizer que eu amo a Deus e eu odeio você. Terceiro, a igreja tem virado um aprisco de salvamento. A igreja atual tem criado alternativa para se salvar. Você já viu como chama esses movimentos lá nos Estados Unidos? Grinch, como chama? Grinch, aquele povo que se cerca numa cidade. Amish, uma grande Amish. Os Amish é uma grande referência para nós do que a religião tem se transformado. Os Amish fecharam uma cerca, certo? E tem uma série na internet no seu nome que conta a história deles. Mas não conta a história deles lá porque eles não podem entrar. Eles contam a história dos que pularam a cerca. E os que pularam a cerca, que vai fazer o documentário, tem uma vida mais depravada do que nunca entrou na cerca. Eles pularam a cerca e é assim, Kama Sutra, é fichinho. E aí a série vai mostrar exatamente esse efeito destrutivo que a religião provoca. Quando você põe uma cerca na vida da pessoa, não explica que aquela cerca não existe, ela tem um pai, que o pai dela está disposto a receber ela de volta, assim como ela recebeu o filho pródigo. Nós estamos ensinando o povo, é o seguinte, não erra não, cuidado. De repente o cara vai quebrar e quebra tudo. Porque nós estamos ensinando o cara a se salvar, e não se relacionar com Deus, com o pai. Aí, eu ontem poderia falar para Alice, poderia ler, né, Renato, eu poderia ler com ela os 10 mandamentos, poderia? Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho. Agora te pergunto, a lei salvou alguém? A lei salvou alguém, Guilherme? O que salvou as pessoas? O que salvou, meu irmão? Cristo, dando a sua vida pelos seus irmãos. Foi isso que salvou.
Então sabe como é que eu vou salvar a Alice? Dando a minha vida por ela. Agora, não sou eu que vou salvar. Ela vai ver o quê? Uma referência. Ela vai ver uma figura. Que essa figura é uma imitação da figura verdadeira. Então deveria ser uma vergonha para nós. Quando alguém perguntar, nossa, onde está Deus? Eu devia fazer assim, ó. Eu aqui, velho. Não que eu sou Deus, mas eu sou o quê? Filho dele. E como filho, nós temos mania de imitar quem? O Pai. Agora eu não sei se nós estamos imitando os filhos ou nós estamos imitando os fariseus. Você decide. Quem nós estamos imitando? Quem nós estamos imitando? Nós estamos querendo ser dificuldade do povo vir? Aí nós estamos abrindo e falando, não, então é uma família. Seja bem-vindo à nossa família. Tem uma mesa, tem uma pizza, 8 pedaços para 30 pessoas. Como que ela vai comer essa pizza? A religião está falando, não. Uma pizza com 8, então tem que ter quantas pessoas? 8 pessoas. Porque vai que no final a gente sente o quê? Fome. E é por isso que a mulher do cântaro, a mulher samaritana, voltou com tantas pessoas. E os missionários que foram na cidade comprar o quê? Comida. Quantas pessoas os missionários trouxeram? Quantas pessoas? E sabe por que eles não trouxeram? Porque eles estavam com fome. A barriga deles estava gritando mais alto do que aquela água que podia fluir, rios de água viva. Deixa eu fazer uma pergunta. O que é pior? Sede ou fome? Sede. Eu descobri isso. Que sede é pior que fome. Então não vem me dizer que aquela mulher não estava numa situação mais fácil. Ela estava numa situação pior. Sabe por quê? Porque ela tinha 5 maridos no 6º para ela dela. Então pensa comigo a cena, pô. Pensa comigo a cena. Renato, pensa comigo. Quantos maridos ela tinha? E o 6º? Não era dela, certo? Certo? Então pensa como é que ela chegou. Gente do céu, é muito doido. Ô Pedro, ela chegou na cidade, sabe o que ela gritou? Encontrei o homem! Fala a verdade. Mas eu olhar para ela e falar assim, 8. Não, 7, né? Por que nós vamos pensar? Ué, uma mulher que acredita tanto, rapaz, não tem ninguém que acredita mais em casamento que ela, ou não. Casou 5 vezes, ela ia pro 6º casamento. Se tinha alguém que acreditava em casamento, era ela. Só que ela encontrou o 7º, e o 7º era o homem. Mas agora pensa, Pedro, nós ia acreditar na pregação dessa mulher? Fala a verdade. Mas sabe por que o povo creu? Porque dentro dela fluía o quê? Rios de água viva. E ela estava disposta, naquele instante, naquele momento, a dar a sua vida em favor do Evangelho. Por quê? Porque ela também se expôs, porque ela estava com isso de ser apedrejada. Ela estava em adultério? Ela estava em adultério? Estava. E imagina que a mulher chegar no meio e falar, aprendi, lá para trás, uns versículos para trás, esse Jesus que eu conheci, expôs a sua vida em favor de uma adúltera. E agora eu, como adúltera, estou disposta a dar a minha vida por esse Jesus. Você entende como é que o Evangelho funciona? Que coisa gloriosa. Eu nunca tinha feito essa conta. Quando uma adúltera é perdoada, ela é capaz de agora dar a sua vida em favor de quem? Do Cristo. Expor a sua mazela, a sua confissão de pecado. Ela não teve medo do constrangimento. E eu e você tem medo. E eu e você temos medo de falar que é cristão no trabalho. Você imagina que evangelho nós estamos tendo. Irmãos, e por último, a religião está totalmente investindo seus recursos para apresentar um Deus que não pode. Apresentar um Deus que não pode. 1 João 2,9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. 1 João 2,11. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Porque as trevas lhe cegaram os olhos.
1 João 3, 15 e 16. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem é seu irmão? Quem é o seu irmão? Quem é o seu irmão? Eu vou encerrar com isso. Olha sério. Minha vida, olha sério. Está aqui nesse irmão. Bom samaritano. Lembra do bom samaritano? Um homem foi assassinado. Foi encontrado na estrada, deram uma costa nele, deixaram ele quase morto. Presta atenção nisso. Quase morto. De repente, passou a primeira pessoa. Quem era a primeira pessoa? Hã? Certo? Pensa comigo, André. Essa aqui é para nós do Levita aqui. Culto abençoado, povo chorando, o louvor, quase o céu caindo. Imagina Deus manifestando a sua presença aqui para os levitas. Aí Davi, você já chegou hoje para o levita, toma essa. Aí pensou a vida assim de encher o Davi, encher a André, encher a igreja inteira. Aí o levita está passando pela estrada e viu um cara quase morto. Aí Deus permitiu agora, não, que isso? Esse levita aí foi eu que criei. Esse levita aí ouviu as mensagens, tudo na igreja. Esse ele aqui vai fazer, olha lá, Satanás, olha lá, Satanás. Aí o levita faz o quê? Ó, responsabilidade deu zero. Aí Deus, imagina Deus pensando, não. Porque o levita, tem uns levitas que nem Bíblia conhece ainda. Tem uns levitas que nem crente ainda. Tem uns levitas que é mais ou menos. Mas os bons mesmo são os sacerdotes. Esses aí, tem como. Aí qual que é a segunda pessoa que passa por ele? Hã? Sacerdote. E aí Deus, imagina Deus, Guilherme, agora vai. Aí o sacerdote passa, e ó, não é o meu problema. De repente, Jesus é muito brincalhão. Ele pega um samaritano. Agora ele pergunta por que ele pega um samaritano. Pergunta. Imagina. É para envergonhar a igreja? Esse é aquele tipo de passagem que Deus não manda ser glorificado de pé. Ele manda ser glorificado de joelho. Porque o samaritano olhou para aquele cara e falou: o quê? O quê? Rapaz, eu não sei se é certo e nem sei se é errado. Eu só sei que foi assim. Vou pegar ele, vou levar ele para uma hospedaria e vou fazer o quê? Vou pagar a conta. Irmãos, quem que o samaritano estava imitando, irmãos? Jesus. Você não tinha nada que está aqui, irmão. Você era um morto no caminho, você era nada. Você era um paia, você era um inimigo do ser samaritano. Tinha que ser um inimigo para falar que você era inimigo dele. E foi exatamente esse inimigo que ele salvou. Que ele foi lá e pagou a conta e falou assim: é o seguinte, se o valor for mais alto, pode pôr na minha conta que quando eu voltar, eu zero a conta. Que glorioso. E aí a pergunta foi: quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? Responde para mim. Eu vou te falar quem é o próximo. É o próximo. Fez sentido? Não fez sentido, pô? Eu entendi que o próximo, podia ser alguém próximo da família, alguém próximo do trabalho. Eu achava que era alguém assim próximo. Mas o que Jesus está ensinando que o próximo é o próximo B.O. que ele é. Esse é o seu próximo. Aí você vai ver esse B.O. daqui e vai falar: meu filho está ficando profissional nesse negócio. Joga outro B.O. Aí é B.O. atrás de B.O. É bomba, como é que fala? Bomba, tiro, porrada e bomba. Porque ele viu que o filho dele aprendeu a assumir o que, meu irmão? Responsabilidade. Responsabilidade.
Ser igual a Cristo não é vestir uma roupa e vir na igreja, irmãos. Ser igual a Cristo é pegar um cara morto no caminho, ou eu vi ser assaltado também, que você não sabe se era um cara fingindo, levar para a hospedaria, o cara é só parente, não me trata como se fosse. E é para cuidar, e está aqui o dinheiro. E eu estou pagando o quê? Antecipado. Você imagina que o cara da hospedaria podia roubar ele. Não, eu vou falar que foi 10, vai que foi 50. Ele não está preocupado. Se você falar que foi 50, na hora que eu voltar, eu vou fazer o quê? Pagar. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. O Evangelho não é para nego covarde. O Evangelho não é para nego avarento. O Evangelho não é para nego hipócrita. O Evangelho não é para gente mal-humorada. O Evangelho não é para gente murmuradora. O Evangelho é para pessoas que estão dispostas verdadeiramente de ser igual a Cristo. Ou você entende a sua responsabilidade, ou pega o seu banquinho e sai do fim. Simples assim. Simples. Essa é a mensagem. Qual é a mensagem? Ah, meu casamento é difícil, não é? Sabe o que está faltando você? Eu vou te falar como é que você vai salvar seu casamento. Você quer saber como é que você vai salvar seu casamento? Quer mesmo? Vai salvar o casamento de outro. Tiago, dinheiro em casa está faltando. Quer salvar menos sua dispensa? Pega um pouco que tem e vai repartir com quem tem menos. Você vai. Não tem como. Não, a conta não fecha, se você for pensar logicamente. Tiago, eu estou dando conta do meu filho. Sabe por quê? Porque Deus vai colocar esse problema para você aprender a lidar com o filho do quê? Dos outros. Rapaz, nosso Deus é dono do ouro e da prata. Como é? Por que ele ainda perdendo a passar fome? Para lembrar um do outro. André, fala a verdade, com todo respeito. Você já passou dificuldade na vida? Não, já, mas não a ponte passar. Não, tudo bem, mas já passou dificuldade? Você já olhou para alguém e um dia pediu misericórdia, me ajuda? Você já passou por esse processo alguma vez na sua vida? Já. Então Deus agora te habilitou a fazer o quê? Para outra pessoa. Você é melhor que talvez do que 90% aqui, porque você já passou pelo treinamento. E Deus te treinou a tal ponto que você conseguir ter sensibilidade para ajudar o próximo. E não é humanismo isso aqui não. Não vai que Deus é humanista. Não, é. Isso é responsabilidade. Porque enquanto eu estou dando a minha vida pelos meus irmãos, eu estou revelando quem? O amor. Que lança fora o quê? Todo medo. E ainda estão com medo. Você vai ter comida. Não estão com medo, você vai ter combustível, não vai ter comida, está com medo, você vai ter casa. Vamos fazer um parênteses. Michel deu um testemunho aqui, um testemunho maravilhoso. Mas sabe a única coisa que eu ouvi do testemunho da Michelle? Não foi a casa. Porque se fosse problema de casa, eu e ele tinha que aprender a chamar o Paulo e o Michel para morar lá em casa. Por que não fez isso? Lá não tem escada também não, então. Por que não fez isso? Mas aí, o maior testemunho que eu vi aqui foi o Pedro deu a vida para nos ajudar. Vocês conhecem o Pedro, né? O Pedro, é só isso que eu ouvi. Porque se o apartamento tem elevador ou não faz diferença. Então só vai para o céu quem tem elevador no prédio. Rapaz, olha que bênção. Deus deu uma dor nas costas do Paulo, o Paulo gosta de escada. Por causa disso, o Pedro teve que dar a vida para ajudar ele. Amém? Graças a Deus deu a dor nas costas. Então. Graças a Deus. Você entendeu o que eu quis dizer? O que nós estamos chamando de igreja? Irmão, nós nunca vamos conseguir ajudar o mundo da maneira como o mundo precisa ser ajudado, porque nós não estamos fazendo isso dentro de casa. Você entende que a nossa família está com problema? Nós temos problema familiar, velho. Nós temos problema familiar para resolver. Para depois nós ter a capacidade de resolver o quê? Um problema familiar do estrangeiro. Sabe a espiga lá da história da espiga? Que Deus falou, traz o desoferto para não falar do mantimento da minha casa. Para quê? O mantimento é para o que? Alimenta os outros, para cuidar dos outros.
que ao cuidar dos outros, as pessoas podem reconhecer nós em quem? Irmãos, a palavra de Deus diz que nós fomos chamados para quê? Para boas obras, para que vendo as suas obras, eles glorifiquem o Deus que está no céu. Não, para que eles glorifiquem o que, Paulo? Vosso Pai que está no céu. Você entende o que nós estamos falando desde o começo? Irmãos, nós estamos apresentando um Deus ou Pai. Um Deus ou Pai. Amém? Vamos, sabe, cantar igual os missionários de Jesus com fome? Amém? Não é verdade? Você tem que até no final cabe a teologia. Tá, não está com fome, irmão? Eu quero orar por você, por mim, por nós. E eu quero que você me acompanhe na oração. Porque eu quero orar por algo, porque assim, nós temos um problema com Jesus. E esse problema é meu e seu. Por isso ele é nosso. Nós não podemos ter um Pai que vai nos ajudar a resolver o problema. Eu quero que você saísse aqui hoje, com esse entendimento. Deus colocará um próximo na sua vida. Hoje. Na semana então nem se fala. Essa semana, toda vez que eu prego na pandemia, acontece muito de hora. Eu estou indo para São Paulo, para Maceió essa semana. Depois São Paulo, Berlândia. Então assim, eu estou até com medo dessa oração para que vai vir pela semana. Porque assim, irmãos, em nome de Jesus, a minha oração será que Deus coloque na nossa vida a oportunidade de uma prostituta, de um maconheiro, de um traficante, de um cara assim, sem chance. E nós podemos estar dispostos a sacrificar os nossos próprios interesses em favor dele. Quem quer orar comigo? Não fique de pé se você quer orar comigo. Se você não quer, fica sentado. Sabe que vocês põem constrangimento até quem senta. Amém? Quem quiser, fique de pé. Quem quiser, fica sentado. Amém. Espero que você se levantou no constrangimento, mas que você entendeu. Deus de graça, Deus de misericórdia, nós te agradecemos porque nós reconhecemos em Cristo a sua intenção, a sua disposição em nos revelar um Deus que é Pai e um Deus que nos garantiu, não que nós teríamos falta, mas um Deus que nos garantiu companhia, ao ponto de nós sermos constrangidos nesse mundo, para que outras pessoas possam reconhecer as nossas obras e reconhecer o nosso Pai que está no céu. Tudo para o Senhor. Todas as coisas são para o Senhor. Inclusive o nosso constrangimento. O constrangimento de Cristo ao buscar Zaqueu, o constrangimento de Cristo a buscar Mateus, o constrangimento de Cristo de buscar a adúltera, o constrangimento de Cristo de buscar a mulher no poço de Jacó. Senhor, até quando, Senhor, o Senhor vai ter paciência conosco? Ensina-nos, Senhor, a ser como Cristo. Ensina-nos, Senhor, a ser como Cristo. E essa mania de Cristo morrer pelos seus irmãos. Porque aquele que conheceu o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque quem ama foi aperfeiçoado no amor. E nisso conhecemos o amor que Ele deu a sua vida por nós. E que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É assim que o mundo vai reconhecer o Senhor. Te agradeço, Senhor, pela revelação, pela graça que o Senhor tem nos dado como igreja. Mas eu te peço que o Senhor nos aperfeiçoe, Senhor. Que nós possamos sair do princípio da sabedoria
E que nós possamos ser aperfeiçoados no amor. Porque sem amor, Senhor, porque sem amor nós seremos como um sino que faz um barulho e que depois apaga. Sem o amor nós não seremos nada, Senhor. Porque o amor é o que cobre a multidão de pecados. Senhor, eu quero te pedir pela nossa vida, Senhor. Eu quero orar por mim, pelos meus irmãos, que essa semana, Senhor, que o Senhor dê os sinais, que o Senhor mostre sinais para nós, Senhor. Coloque vários próximos na nossa vida, Senhor. Coloque o próximo ao ponto da gente ficar constrangido e dar a vida por ele, para que o mundo reconheça que o Senhor é Pai e não Deus. Que o Senhor não é um Deus que está atrás de culto. O Senhor não é um Deus que está atrás de louvores. O Senhor não é um Deus que está atrás de pessoas que querem dar dinheiro para a igreja. O Senhor está atrás de pessoas que estão dispostas a dar a sua vida em favor dos seus irmãos. Ao ponto da gente chegar para essas pessoas e falar: cara, eu não tenho nada para te oferecer, mas uma coisa eu tenho. Uma coisa eu tenho. Eu quero morrer pela sua vida, entregar a vida por você, em favor de Deus. Deus me demandou isso, eu não tenho medo mais. Eu não tenho medo de morrer, porque até a morte ele resolveu, porque ele ressuscitou. Ele prometeu, João 11:25, que aquele que esteja morto, se ele crer, mesmo estando morto, ele viverá. Então nós perdemos o medo, completamente o medo de sermos filhos de Deus, de dar a vida em favor de seus irmãos. Não queremos ser uma igreja contemplativa, Senhor. Nós não queremos ser uma igreja contemplativa. Nós queremos ser uma igreja que aprendeu com o seu Cristo a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e imitar a Jesus, a seguir os seus passos e dar a sua vida pelos seus irmãos. Não existe amor maior do que esse, daquele que alguém entrega a sua vida pelos seus irmãos. Eu quero te agradecer, Senhor, em nome de Cristo Jesus, o qual se faz possível todas as coisas, aquele que é, que há de vir. Não nos permita, Senhor, ser miseravelmente salvos. Não nos permita ser miseravelmente salvos. Pela sua honra e glória que nós oramos. Amém.